Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um aprendizado que eu tive numa interação com o meu filho. Na época ele tinha 1 ano e meio, um bebezinho ainda, e ele precisou usar lentes de contato. Por um probleminha que ele teve quando ele nasceu, diante de várias situações, ele precisou utilizar lentes de contato. Então, você que já usa lente de contato, sabe que não é uma coisa fácil, especialmente na hora de você colocar ou retirar a lente de contato. Então, depois que coloca, geralmente é mais tranquilo e tal, mas no geral, para colocar é bem desagradável, você deve saber. Se você não sabe, você deve imaginar o que é ter que colocar uma lente de contato numa criancinha de 1 ano e meio. Não é nada fácil. Ele esperneia, ele grita, mesmo que ele não esteja se machucando, mas é como se ele estivesse, porque ele luta, ele tenta fazer com que a gente não consiga colocar, e enfim, é um griteiro, um barulho, e por várias vezes eu e minha esposa tentando colocar a lente ali, porque era importante para o desenvolvimento da visão dele, no olho esquerdo, e por várias vezes a gente acabou assim, eu até comentei com ela, falei, nossa, talvez alguém vai acabar aparecendo aqui, falando assim, o que está acontecendo aí, meu Deus, essa criança está gritando? Porque ele gritava muito mesmo, sabe, ele resistia bastante. Mas era necessário, era um tratamento que era importante para ele, não tinha como a gente fugir disso. Desagradável que fosse, por desagradável que fosse, nós não poderíamos deixar de fazer, era necessário. Especialmente naquele momento a gente estava usando essa estratégia da lente, então a gente tinha que fazê-lo. Nós tínhamos que colocar aquela lente. Era uma questão de saúde, era uma questão do desenvolvimento da visão dele que influenciaria para a vida toda. Era algo necessário. Então, quando a gente estava trabalhando com isso, tentando colocar essa lente, a gente tinha que segurar ele forte, e eu confesso para vocês que o meu coração apertava bastante, porque eu percebia que ele, apesar de eu saber que ele não estava sentindo dor para valer, não estava se machucando, mas ele estava assim, realmente resistindo, relutando muito, e ele não se sentia bem, ele incomodava, era algo assim muito ruim, muito desagradável para ele. Eu sabia disso, e isso apertava o meu coração. E por vezes eu até desisti, eu falei, olha, não vamos colocar essa lente agora não, até teve um momento que a gente parou mesmo, porque era muito difícil, era muito complicado. Mas enfim, o que isso me fez pensar, e eu creio que Deus falou comigo sobre esse assunto, eu pude perceber algo muito importante. Parece que o que eu aprendi, sabe, diante daquela situação foi o seguinte: quando eu olhei para o meu filho sofrendo daquele jeito, sofrendo na situação dele, para ele aquilo ali era terrível, para ele aquilo ali era um problema gigantesco, para ele aquilo ali era algo do qual ele queria fugir a todo custo, era algo assim que ele queria estar completamente distante, algo terrível, ruim, desagradável. Mas nós, como pais, sabíamos que era necessário, que era importante para a saúde dele, e com certeza no futuro ele perceberia sim a importância do que foi feito. Porque sem fazer aquilo a visão dele não se desenvolveria e ele teria problemas no futuro. Então, nós sabíamos da importância como pais, mas ele, na idade dele, no tamanhozinho dele, ele não seria capaz de compreender. Não tem como ele compreender naquela idade. Então, nós tínhamos que insistir, mesmo que isso infligisse um desagrado, algo bem assim, difícil para ele, mas nós deveríamos prosseguir e fazer, como pais responsáveis. E Deus falou comigo. Ele disse, olha filho, veja como eu faço com vocês. Como que muitas vezes vocês aí adultos, que aí no seu mundo vocês são adultos, mas para mim vocês são meus filhos. Eu cuido de vocês. Como você cuida do seu filho. E muitas vezes eu preciso fazer com que vocês passem por processos desagradáveis, difíceis, e que vocês realmente querem fugir deles a todo custo, mas são processos necessários. Processos que, se vocês não passarem agora, no futuro vocês terão problemas. E é isso que Deus colocou no meu coração. Eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, poxa, é verdade. É verdade que realmente esses processos eles são necessários. E eu, como um pai, e quando eu estava tratando do meu filho naquela situação, eu não queria fazer aquilo. Não queria no sentido emocional. Eu não me sentia bem fazendo aquilo. Não era uma coisa agradável para mim fazer meu filho sofrer, de modo algum. Mas era necessário, porque eu sabia que ele sofreria ainda mais se aquilo não fosse executado. E aí eu comecei a pensar que Deus vê da mesma maneira. Muitas vezes, gente, a gente questiona e não entende que Deus não tem um prazer em fazer com que a gente passe por lutas, por dificuldades. Não, Ele não tem o maior prazer em te ver ali sofrendo, chorando, esperneando. Não. Mas Ele entende ser necessário.
provavelmente no coração dele também se aperta tanto quanto o meu. Ele olha você sofrendo naquela situação que você muitas vezes diante dele chora e diz que você pede para que aquilo acabe, para que aquela situação difícil acabe. Ele olha e o coração dele se aperta, sim, ele sente um aperto no coração vendo você passar por aquilo, mas ele, como um pai responsável, não pode deixar você pular aquele processo. Não pode deixar que eu pule aquele processo, porque ele é necessário. Eu preciso daquilo para outras etapas da minha vida, nas quais, se eu não tiver passado por aquele processo, eu vou enfrentar dificuldades ainda maiores. Então, eles são necessários. Entende? Então, isso Deus falou comigo, Ele colocou isso no meu coração e eu comecei a pensar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, uma outra experiência muito incrível aconteceu. Quando nós terminamos a colocação da lente, especialmente nesse dia, né, em que parece que Deus resolveu usar aquele dia específico, né, para colocar isso no meu coração. E quando nós terminamos o procedimento ali de colocar a lente nele, eu me lembro que ele chegou para mim, eu peguei ele, eu costumo fazer isso mesmo, né, coloquei ele aqui no meu colo e ele me abraçou. Ele me abraçou assim com um carinho, sabe? Do tipo assim, poxa, agora eu tô bem, agora tá tranquilo, agora passou. Ele sentiu isso e eu consegui transmitir isso para ele do mesmo modo, né? Falando, filho, passou, acabou, filho, tá tudo certo agora. Conseguimos, né? E aquilo foi tão importante, foi assim, algo que me fez aí perceber, né? Deus falando comigo uma outra questão, que é o seguinte: nós, quando nós terminamos de passar pelo processo difícil, né? Aquele momento complicado, como que a gente reage? A gente se revolta com Deus e fala, Deus, por que você fez isso? Por que você deixou isso acontecer? Ou a gente entende? Assim como meu filho naquele dia, não de uma maneira tão abstrata, mas ele conseguiu passar por um processo difícil nas minhas mãos, eu fiz ele passar por aquele processo difícil, mas assim que aquilo terminou, ele foi capaz de olhar para mim, de me abraçar com amor, com consideração, entendendo que eu viria a prover segurança para ele. Que eu poderia estar ali dando segurança para ele, mesmo que nos meus braços ele acabou de passar por um processo difícil. E você? Será que você tem passado por um processo difícil nos braços de Deus? E aí quando você termina, você o abraça, você o diz que o ama, que foi difícil assim, ou você simplesmente se deita no colo dele em silêncio, mas fica ali, entendendo que está seguro? Ou você se revolta? Ou você diz que não é isso que você quer para você, que Deus não deveria fazer assim, que Ele não tem direito de agir desse modo com você? Como é que você reage? Eu quero te contar que o que Deus falou comigo, e eu tenho certeza que você vai entender, é algo muito amplo. Ele disse, olha Lucas, realmente, colocando isso na minha mente, ele me fez perceber, realmente o que eu quero é isso que o seu filho fez. O que eu quero é que vocês sejam capazes de passar pelo processo difícil nas minhas mãos. Isso é importante. Como Pedro fala lá na carta dele, muito melhor para nós é sofrer estando com Deus do que não estando com Deus. Porque se você sofre estando com Deus, você sofre um motivo, um propósito. Não estando com Deus, você sofre simplesmente por não estar com Ele. Agora, quando você está, os sofrimentos, eles têm motivo. Eles têm um objetivo para tratar em você algo importante. Para tratar em você uma coisa necessária. E aí, quando você consegue ser capaz de passar pelo sofrimento nos braços de Deus e depois, ainda nos braços dele, o abraçar e confiar nele, olha, isso enche o coração dele de alegria. Isso faz com que ele veja em você a fé verdadeira que você tem, a confiança, que você entende que ele é um pai responsável, cuidadoso, amoroso, que ele está fazendo aquilo por você porque é necessário, mas se você entende isso, você então passa pelo processo, é angustiante, é difícil, sim, é claro, sempre vai ser difícil passar por lutas, mas depois que termina, você consegue olhar para Deus e falar assim, Deus, eu estou aqui, posso te abraçar agora? Posso ficar no seu colo? Posso ficar tranquilo? E Ele vai te consolar. Não é à toa que Ele mandou um consolador, gente, um consolador. Deus poderia ter usado várias outras palavras, mas Ele usou consolador para dizer para retratar, para se referenciar ao Espírito Santo, que está com você, que está comigo. Então, percebamos isso. Sejamos capazes de passar pelos processos difíceis, mas ainda nos braços de Deus, depois que termina, a gente abraçar Ele. A gente entender que aquilo ali teve propósito, a gente confiar que Deus não fez à toa, mas Ele fez de acordo com um propósito específico e necessário. Dê graças a Ele, louve a Ele por esses momentos, porque sem dúvida alguma Ele vai honrar essa sua fé, essa sua confiança. Que Deus te abençoe.